Mateus capítulo 4, versículo 1. Glória a Deus. Dando continuidade à nossa série no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos falar, irmãos, uma passagem bastante conhecida, que é a tentação de Jesus, quando ele é levado para o deserto para ser provado. Amém? Quem achou diz amém. Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 1 em diante. Vamos ficar sobre os nossos pés para nós fazermos a leitura. E logo após nós estaremos participando da ceia do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz assim, irmãos: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos desse mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Irmãos, podemos assentar com a Bíblia aberta, para nós estarmos acompanhando nessa noite. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito importante para nós cristãos. Por quê? Porque aqui, irmãos, Jesus ele está dando, logo depois do seu batismo, ele é levado para o deserto, para então dar início ao seu ministério. Nós vamos ver que quando ele retorna do deserto, Jesus ele começa a sua pregação. Ele não começou a pregar porque ele precisava fazer algo antes. Primeiro, o que ele precisava fazer? Ele precisava vencer aonde o homem caiu. Ele precisava, como homem, levando a nossa culpa, levando o nosso pecado, vencer aonde todos nós caímos. Então, irmãos, veja bem, existe um paralelo muito grande aqui, porque nós vamos ver, irmãos, que o primeiro Adão, ele não estava no deserto, ele estava no jardim, ele estava no paraíso, e no paraíso, sendo provado pelo diabo, ele cai e ele peca contra Deus. O segundo Adão, irmãos, ele não está no paraíso, ele está no deserto. Jesus, que é o segundo Adão, que é o representante da humanidade redimida, irmãos, ele está no deserto para vencer o diabo, para que nós pudéssemos, por meio da vitória dele, também sermos vencedores. Então essa passagem ela é muito importante, porque se Jesus perdesse aqui, irmãos, não haveria esperança para nós. Agora nós vamos ver aqui, irmãos, a forma como o diabo age, como que nós caímos muitas das vezes nas tentações do inimigo. Acompanhe aí comigo no verso 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Irmãos, primeira coisa que nós vemos aqui é que quem leva Jesus para o deserto não é o diabo, é o Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para no deserto ser tentado, provado pelo diabo. Irmãos, existem muitas provações na nossa vida, que é o próprio Deus que nos conduz, é o próprio Deus que nos leva, é o próprio Deus que permite. Muitas das vezes nós achamos, irmãos, que toda prova é obra do diabo, irmãos, embora o diabo ele venha nos tentar, nos provar, nos fazer, irmãos, abandonar a nossa fé, muitas vezes é o próprio Deus que nos leva para o deserto. Por quê? Porque lá no deserto, irmãos, é onde nós buscamos mais a Deus. É lá no deserto onde nós buscamos mais intimidade com Deus. Nós vemos, irmãos, que Jesus, ele jejuou
40 dias e 40 noites. E aí nós vamos ver que se o Filho de Deus, o próprio Deus, estava em jejum e oração, irmãos, muito mais nós precisamos aprender a consagrar a nossa vida a Deus. Precisamos aprender a buscar a Deus em jejum e oração, para que nós possamos ser vitoriosos sobre toda cilada de Satanás. Irmãos, outra coisa que me chama a atenção nesse texto que nós vamos ver, que Jesus ele vence o diabo com 3 textos do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio. Irmãos, 3 versículos, Jesus ele vence o inimigo. Nós temos a Bíblia inteira à nossa disposição e muitas das vezes saímos derrotados diante das provações. Pastor, por que nós saímos derrotados? Porque nós não entendemos a forma que o diabo age. Olha aí comigo, irmãos, no verso 3. Vamos ver a primeira provação, a primeira tentação. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira tentação, irmãos. O diabo ele chega para lançar dúvida no coração de Jesus. Por que dúvida? Porque quando Jesus sai, irmãos, do batismo, no capítulo 3, verso 17, o último versículo que nós lemos domingo passado, quando ele sai das águas, a palavra de Deus fala que o céu se abre, o Espírito vem sobre ele e ouve-se uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me compraste. Agora no deserto o diabo está falando: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e coma. Ele quer lançar dúvida no coração de Jesus de algo que o próprio Deus já havia dito. Irmãos, é interessante nós notarmos isso, porque foi dessa forma que ele tentou Adão. É dessa forma que ele nos tenta. Irmãos, e quando nós vemos a palavra de Deus, nós vamos ver que o diabo ele começa lançando dúvida no nosso coração. E ele começa a questionar sobre as nossas situações externas. O que ele está fazendo aqui? Ele está falando: Jesus, se tu és o Filho de Deus, por que você está nessa situação? 40 dias sem comer, no deserto, passando fome, passando dificuldade. Você é mesmo o Filho de Deus? Se você é, transforma essas pedras em pães. Irmãos, lá no deserto foi a mesma coisa. A serpente se aproxima de Eva, Adão estava com ela. A serpente se aproxima e fala para Eva: olha, é verdade que Deus diz que não pode comer de nenhuma árvore desse jardim? Irmãos, não foi isso que Deus disse. O inimigo o tempo todo lança dúvida sobre a palavra de Deus para nós. Deus não disse isso, ele disse: pode comer de todo fruto, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele chega lançando dúvida: olha, é isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem comer de nada aqui no jardim? E aí Eva respondendo diz: olha, nós podemos comer de todos os frutos, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer, nem sequer tocar. Irmãos, Deus não falou nada sobre tocar, mas ela aumentou isso. E aí a serpente vai e usa a mesma artimanha que usou com Jesus: olha, vocês não morrerão. Deus ele faz isso porque ele não quer que vocês sejam como ele, conhecedor do bem e do mal. Ele lança dúvida no coração de Eva, lança dúvida no coração de Adão. E agora ele começa a dizer: olha, se Deus fosse realmente bom, eles não privariam vocês desse fruto. Irmãos, e não é assim que o diabo faz conosco? No meio das lutas, no meio das provações, ele não vem até nós e não fala: olha, você é mesmo Filho de Deus, então por que você está passando por essa luta? Por que você está passando por essa dificuldade? Você é cristão mesmo? Por que você está enfrentando a depressão? Você é filho de Deus mesmo? Por que você está enfrentando o deserto? E aí nós começamos a duvidar da palavra de Deus. O diabo ele tenta falar com Jesus: olha, se Deus fosse realmente o seu pai e ele quisesse o teu bem, ele não te deixaria nessa situação. Irmãos, olha a resposta que Jesus dá para ele: está escrito. Isso aqui eu acho fantástico, irmãos. Jesus ele conversa com o diabo usando a palavra de Deus. Ele não usa aquilo que ele acha. Ele não usa, irmãos, a filosofia do seu tempo. Ele usa a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Ele vence, irmãos, a primeira tentação usando a palavra de Deus. Jesus está dizendo para ele: olha, nem só de pão viverá o homem. Não é a situação externa que vai determinar se eu sou filho de Deus ou não, mas é a minha confiança na palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus. Irmãos, como Adão caiu, todos nós também caímos nessa primeira provação. Mas o segundo Adão, ele venceu. Jesus, ele vence o diabo. E agora a palavra de Deus fala, irmãos, que o diabo, ele pega Jesus e o leva à cidade santa e o coloca sobre o pináculo do templo. E ele diz: olha, se tu és o Filho de Deus, segunda provação, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão pelas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Irmão, você sabe o que o diabo fez aqui? Ele usou a palavra de Deus contra Jesus. Claro que de maneira distorcida, porque é isso que ele faz. Ele é enganador, ele vem para mentir, ele vem para enganar. Irmãos, toda heresia, todo engano é misturado com um pouco de verdade. Todas as falsas religiões que existem, irmãos, elas têm por base algum versículo da palavra de Deus. Para quê? Para enganar as pessoas. Mas aí é distorcido, é mentiroso, a interpretação é errada. Então o diabo olha para Jesus e fala: ah, Jesus, então você usou a palavra de Deus contra mim, eu vou usar a palavra contra você. Atira-te daqui lá embaixo. Irmãos, o salmo que ele usou é o Salmo 91. Esse mesmo que você gosta de deixar aberto lá na estante, achando que ele tem algum poder para repreender o mal. Você gosta do Salmo 91? O diabo também, ele usou ele contra Jesus. Não adianta você ter o Salmo 91 aberto na sua casa, se você não tiver a palavra guardada no seu coração. Porque é por meio dela que nós vencemos as provações. Ele usa, irmãos, mas usa de maneira distorcida, e a resposta de Jesus é: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, Jesus está falando: nós não podemos colocar Deus à prova, como é ensinado em muitos lugares por aí, onde fala que você tem que colocar Deus na parede, que você tem que colocar Deus à prova, que você tem que exigir a sua bênção. Irmãos, tudo isso é tolice. Descarte todas essas coisas, porque isso não provém de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, quando Jesus ele usa a palavra de Deus, nós vemos que ele usa um texto de Deuteronômio. Qual que é a história? A história, irmãos, é que o povo de Israel, depois que sai do Egito, eles começam a provar a Deus o tempo todo. Irmãos, eles andam no deserto e agora não tem água. Eles começam a questionar: Deus nos tirou do Egito para nos matar de sede? E aí Moisés, irmãos, ora a Deus e Deus manda água para o seu povo. Eles estão ali no deserto, irmãos, sendo sustentados por Deus, e eles começam a dizer: olha, Moisés, nós queremos carne, nós estamos cansados desse pão desprezível, que era o maná que Deus mandou para o povo. Irmãos, e naquele dia, naquela noite, Deus manda carne para aquele povo, ao ponto, irmãos, deles se encherem tanto daquela carne, ao ponto deles terem nojo daquela carne. Todo o tempo você vai ver aquele povo tentando a Deus, provando a Deus. E assim, irmãos, Jesus ele nos ensina que nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. Eu lembro de uma vez, eu era bem mais novo convertido. Nós íamos sempre no monte, lá no Cruzeiro. Irmãos, e um certo dia estava tendo alguma situação lá, onde algumas pessoas estavam tendo um tiroteio, estavam trocando tiro, a polícia indo e aquela coisa toda. E os irmãos reuniam para ir no monte, irmãos cheios de fé, e falavam: olha, vamos no monte, porque Deus é conosco. E aí eu lembro, irmãos, que o pastor falou essa mesma palavra: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Se vocês sabem que lá está tendo esse problema, para que vocês vão subir? Por que vocês vão colocar Deus à prova? Vamos orar aqui na igreja, e daqui nós vamos voltar para casa, e outro dia nós subimos para o monte. Só que nós, no começo da nossa fé, achamos que nós somos super-homem, né? E vem: não, Deus está conosco. E Deus olha e fala: não estou não, não estou não.
Eu não serei tentado, eu não serei provado, eu não serei encurralado por vocês. Irmãos, nós temos que lembrar que Ele é Deus, Ele é soberano. Do mesmo jeito que Jesus venceu o diabo, irmãos, nós podemos vencer também quando nós obedecemos a palavra de Deus. Terceira provação, verso 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, isso é familiar para alguém? Você sabe o que eu acho interessante na palavra de Deus? Quem prometeu glória, fama e riqueza em troca de adoração não foi Deus, foi o diabo. Existem muitas pessoas, inclusive pastores, pregando por aí que se você vier a Cristo você vai enriquecer, você vai mudar de vida, você vai ter uma vida próspera, achando que isso é só financeiro. Ao ponto de nós ouvirmos tolices que se você crê em Deus pode aparecer 2.000 na sua conta. Irmãos, quem oferece riquezas em troca de adoração é o diabo e não Deus. Pelo contrário, quando Jesus fala que nós seguimos a Cristo, que nós temos que vir a Ele, Ele não fala de glória, fama, riqueza, Ele fala de cruz, renúncia, negação. Temos que negar a nós mesmos, arrepender dos nossos pecados, tomar a nossa cruz, seguir ao Senhor. Ele nunca nos enganou. Ele fala: no mundo tereis aflição, se perseguiram o dono da casa, perseguirão vocês também. Aí o que nós ouvimos hoje? Olha, se você vier a Cristo, você não terá mais enfermidades, você não passará dificuldade, você será rico e próspero. Irmãos, Deus não prometeu nada dessas coisas. Você quer prosperidade? Trabalhe de maneira digna, administre aquilo que Deus te deu. E a verdadeira prosperidade não é você ser rico em dinheiro, mas é você ser rico daquilo que é importante para Deus e que é importante para você. É você ter a sua família em paz, é você ter saúde no seu corpo, é você desfrutar daquilo que Deus te deu. Irmãos, a verdadeira prosperidade vai além. Muitos estão caindo nessa ilusão do diabo. Quantos cantores, irmãos, abandonam a fé em troca de dinheiro, em troca de fama? Quantos homens e mulheres de Deus abandonaram a fé por causa de 1 minuto de fama aí no mundo, irmãos? Pastor, por que 1 minuto? Irmãos, porque passa rápido. Vocês sabem como que é. Hoje você está no top 10, amanhã acabou, já apareceu milhares na sua frente. Isso não dura, irmãos, isso não preenche. O diabo vem até Jesus e fala: Jesus, se você me adorar, eu vou te dar as glórias desse mundo, eu vou te dar as riquezas desse mundo. O diabo, ele fala: olha, Jesus, você é rei, você não precisa morrer na cruz, você não precisa sacrificar. O que você quer? Você quer o mundo? Você quer a glória do mundo? Você quer os poderes do mundo? Abaixo de mim você vai governar, só me adore, só se prostre diante de mim. Abandone a cruz, abandone o sacrifício, abandone a dor. Irmãos, é isso que o diabo tem oferecido, e muitos cristãos têm caído nessa cilada do diabo. Abandone a cruz, abandone o sofrimento, apenas me adore. Pastor, como que isso tem acontecido? Irmãos, acontece quando nós usamos aquela palavrinha, não tem nada a ver. E o mundo, o nosso coração está cheio das coisas do mundo, e nós adoramos o diabo por meio dessas coisas, e dizemos: não tem nada a ver. Dificilmente você vai ver alguém se prostrar e falar: eu adoro o diabo. Dificilmente. Mas, irmãos, a adoração, ela vem de maneira sutil. João Calvino, ele dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Alguém vai ocupar o seu coração. Se não é Deus, irmão, então quem é? Quem vai estar no centro do nosso coração? Quando o diabo fala isso, irmão, Jesus, ele dá a resposta. E ele ordena o diabo e fala: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele darás culto. Só a Ele darás culto. Com isso o diabo deixou, e vieram os anjos para o servir. Jesus, ele vence a provação. Em outro evangelho nós vamos ver que o diabo deixa até o momento oportuno, porque ele volta depois, quando ele entra em Judas para vender Jesus, para entregar Jesus para ser crucificado.
E quando ele entra em Judas, irmãos, eu acho interessante, nós vamos ver isso com mais detalhes lá na frente, mas eu quero só destacar que a ação do diabo ela é sutil. Quando ele entra em Judas, irmãos, Judas não esperneia, Judas não grita. Judas ele apenas se levanta e vai vender Jesus. Nós estamos muito enganados achando que a ação do diabo, irmãos, é baderna e algazarra e gritaria. Muitas das vezes, irmãos, quando a pessoa está sendo dominada pelo diabo, ela apenas se levanta e vai vender Jesus. Ela apenas se levanta e vai negar Cristo de todas as maneiras. Irmãos, Jesus ele vence o diabo. Isso aqui é importante para nós. Se Jesus perdesse essa batalha, irmãos, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Ele vence como segundo Adão, como representante da nova humanidade. Ele vence, irmãos, no deserto, com todas as dificuldades, com todas as aflições. Se o primeiro homem perde no paraíso, no jardim, o segundo no deserto, irmãos, vence toda a obra do diabo, toda a artimanha de Satanás. Ele vence, irmãos, não com gritarias, mas com a palavra de Deus. Ele vence, irmãos, não com apresentações espetaculares, mas ele vence com a palavra de Deus. Irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, o povo de Deus tem abandonado a palavra de Deus, e é por isso que nós estamos perdendo. Oséias fala: o meu povo foi destruído, não por causa do diabo, mas por falta de conhecimento. O diabo não tem poder contra o povo de Deus, mas a nossa ignorância nos destrói. O não conhecermos a palavra de Deus faz com que nós sejamos escravos do diabo. E por isso, irmãos, nessa noite, eu quero incentivar vocês, irmãos, a buscarem a palavra, a amarem a palavra de Deus. Eu estava conversando com a pastora Cida esses dias para trás, e vocês veem que a moda agora é as dancinhas do TikTok. E aí, irmãos, ao invés da igreja influenciar o mundo, tudo quanto é lixo do mundo entra para dentro da igreja. E aí nós temos os ministérios, sei lá do que, fazendo as dancinhas dentro da igreja. Ah, pastor, mas a música é gospel, mas o coração é mundano, porque imitou das coisas do mundo. Ah, pastor, mas olha a letra dessa música. Não importa, irmãos. As pessoas que estão dançando ali não estão para Deus. Elas usam apenas o gospel no final e acham que está tudo certo. E aí quando sai a vida são destruídas, são influenciadas por todo tipo, irmãos, de besteira desse mundo. E eles falam: por quê? Porque não estão firmados na verdade de Deus. Não estão firmados na verdade de Deus, irmão. Então nós temos que tomar cuidado. Se Jesus, irmãos, não tivesse vencido, nós também não venceríamos. Mas porque Ele venceu, eu e você podemos usar essa mesma palavra para vencer as artimanhas do diabo. Enche o seu coração com a palavra de Deus. Enche o seu coração com a palavra de Deus. Quando você estiver sofrendo e o diabo falar: olha, mas você não é filho de Deus, então por que você está passando por isso? Você vai erguer a sua voz e dizer: olha, não é a minha situação externa que determina se eu sou filho de Deus ou não. Ainda que eu esteja sofrendo, eu confio no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele se levantará a meu favor. Ele julgará a minha causa. Use a palavra de Deus, irmãos. Eu sei que eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Quando Paulo escreveu isso, irmãos, ele estava em prisões, ele estava em sofrimento. Mais que vencedor aqui, irmãos, não é que você vai ser próspero, feliz, não vai ter problema. Mais que vencedor é que você pode passar todas as dificuldades do mundo, isso não vai te destruir. É Deus que sustenta, é Ele que nos segura nas mãos. E depois de passar por tudo, irmão, nós estaremos de pé, porque nós somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Use a palavra de Deus, irmãos. Enche o seu coração com essa palavra. Enche o seu coração, para quando as provações vierem contra você, você possa usar, irmãos, a sabedoria de Deus. Para quando os enganos dessa vida vierem contra você, como o diabo que também usou a própria palavra contra Jesus, e aí você ouve a pessoa falando e você tem discernimento e fala: isso está errado. Deixa eu te dizer uma coisa:
Um dos versículos que o movimento de homossexuais usa para justificar é aquele versículo que diz: Davi amou Jonatas. E eles falam: está vendo? Davi amou Jonatas. Então por que nós não podemos amar outro homem? Irmãos, todos os enganos são retirados de alguma coisa da Bíblia, mas de maneira errada, de maneira distorcida, de maneira que não agrada a Deus. Daí é necessário, irmãos, nós estarmos revestidos da palavra de Deus, revestidos do Espírito de Deus. Entenda uma coisa: o Espírito não é contra a palavra. Então quando uma pessoa está cheia do Espírito de Deus, irmãos, ela está cheia da palavra. A palavra de Deus é tão importante que no livro de Atos você vai ver que ela está relacionada ao crescimento do reino. Toda vez que a obra crescia, eles falavam: e crescia a palavra, e iam se multiplicando o número daqueles que abraçavam a fé. Conforme a palavra cresce, multiplica-se o número daqueles que abraçam a fé. Irmãos, se nós não fizermos isso, nós não sairemos vitoriosos nas nossas pequenas provações. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que Jesus, ele venceu naquele dia. Não só naquele dia, ele venceu na cruz também. Por causa da sua vitória, nós podemos ter vida. Nós podemos adorar o Senhor. Nós não precisamos temer as artimanhas do inimigo. Nós não precisamos temer as ciladas do inimigo. Nós não precisamos nos preocupar com as glórias desse mundo. Irmãos, eu te convido nessa noite a ficar sob os seus pés e a buscar ao Senhor de coração. Eu te convido nessa noite, irmãos, a falar com o Senhor. Deus, dá-me a tua palavra, Senhor. Dá-me a tua palavra. Enche-me com teu Espírito. Sustenta-me, Senhor, para que eu possa ser vitorioso contra as ciladas do inimigo. Irmãos, fala com o Senhor nessa noite.